Avistar um T-Rex sendo transportado na traseira de um caminhão parece o tipo de cena reservada aos filmes de ficção científica. Ainda assim, foi exatamente isso que um homem acreditou testemunhar enquanto observava um veículo cruzando a estrada. A criatura gigantesca estava presa por diversas amarras, mas um detalhe específico chamou ainda mais atenção. Sua boca havia sido cuidadosamente mantida fechada. A cena levantou uma série de questionamentos. Se aquilo fosse apenas uma peça de exibição ou uma réplica, por que exigir tantas medidas de contenção? O enorme animal parecia estar sendo transportado com extrema cautela, como se aqueles responsáveis pela operação temessem a possibilidade de algo dar errado. Enquanto o caminhão desaparecia no horizonte, teorias cada vez mais absurdas começaram a surgir. Alguns chegaram a especular sobre projetos secretos acontecendo longe dos olhos do público. Durante uma viagem pelo Arizona, um homem percorria uma estrada isolada quando uma cena incomum o obrigou a reduzir a velocidade. No meio da pista estava uma criatura estranha, completamente imóvel. Ao lado dela, encontrava-se outro animal que parecia extremamente agitado. Ele emitia chamados altos e constantes que ecoavam pela escuridão do deserto, atraindo atenção para a cena. Os sons pareciam uma tentativa desesperada de despertar ou alcançar a criatura caída ao seu lado. Observando tudo à distância, o viajante tentava compreender o que estava acontecendo. Mesmo após anos, aquele encontro continua sem uma explicação convincente. O que deveria ser apenas mais um passeio rotineiro a cavalo acabou se transformando em uma experiência impossível de esquecer para um fazendeiro do Texas. Enquanto atravessava uma região remota cercada pela natureza selvagem, ele foi surpreendido por uma criatura desconhecida que surgiu sem qualquer aviso. O estranho visitante começou a se aproximar lentamente, criando uma tensão imediata naquele ambiente silencioso. Seu cavalo, normalmente tranquilo, reagiu de forma nervosa e inquieta. O cachorro que o acompanhava também apresentou um comportamento incomum, permanecendo cauteloso e evitando se aproximar. Durante alguns instantes, ninguém parecia saber o que aconteceria em seguida. Felizmente, o misterioso animal decidiu se afastar por conta própria, desaparecendo entre a vegetação e deixando para trás um fazendeiro abalado e cheio de dúvidas. Por séculos, unicórnios fizeram parte de lendas, contos fantásticos e histórias infantis. Por isso, um vídeo extremamente curto chamou a atenção quando pareceu registrar algo semelhante no mundo real. As imagens mostravam um cavalo branco correndo livremente por um campo aberto. No centro de sua testa havia algo que lembrava perfeitamente um único chifre. Por alguns segundos, a cena parecia trazer à vida a criatura clássica das histórias de fantasia. Antes que alguém pudesse observar melhor ou analisar os detalhes, o animal desapareceu entre arbustos próximos e sumiu completamente de vista. Apesar da gravação durar apenas alguns instantes, ela foi suficiente para alimentar debates e manter o mistério vivo por muito tempo. O Alasca é conhecido por suas vastas paisagens congeladas, regiões isoladas e áreas praticamente intocadas pela presença humana. Foi justamente em um desses cenários que surgiu um dos relatos mais curiosos da região. Próximo a uma área remota, duas figuras incomuns foram vistas atravessando uma extensa superfície coberta de neve. As testemunhas descreveram as criaturas como seres semelhantes a lagartos, dotados de longas caudas e estranhas protuberâncias arqueadas nas costas. Elas se deslocavam cuidadosamente pelo terreno gelado, quase como se tentassem evitar qualquer atenção. Enquanto algumas pessoas acreditaram se tratar de um engano ou de uma encenação elaborada, outras ficaram convencidas de que havia algo muito mais estranho envolvido. O que mais intrigava era a aparente indiferença das criaturas ao ambiente extremamente hostil, como se aquelas condições fossem completamente naturais para elas. Visitantes de um zoológico no Japão ficaram impressionados ao presenciar uma cena que parecia desafiar tudo o que se conhece sobre animais pré-históricos. Um cientista segurava nos braços o que aparentava ser um filhote de Parasaurolophus. A pequena criatura permanecia calma enquanto era observada por todos ao redor.
O Parasaurolophus é um dos dinossauros mais reconhecidos da história graças à sua característica crista alongada. Essa estrutura se estendia a partir da região nasal, curvava-se sobre a cabeça e retornava em direção ao crânio. Ao longo dos anos, pesquisadores apresentaram diversas teorias para explicar sua função. Alguns acreditam que ela ajudava na produção de sons, enquanto outros sugerem que desempenhava um papel importante na regulação da temperatura corporal. Mesmo em tamanho reduzido, a criatura apresentava uma aparência extraordinária. Frequentemente descrito como uma mistura entre lobo e tigre, o tigre da Tasmânia continua sendo um dos animais mais fascinantes já registrados. Originalmente encontrado na Austrália e na Tasmânia, ele foi visto vivo pela última vez em 1933, no zoológico de Hobart. Décadas depois, imagens históricas do animal voltaram a circular pela internet. Em 2012, gravações antigas chamaram atenção novamente, e em 2021, versões colorizadas permitiram que uma nova geração observasse sua aparência com mais detalhes. Muitos especialistas acreditam que a combinação entre perda de habitat, pressão da caça e competição com os dingos desempenhou papel fundamental em seu desaparecimento. Com o passar do tempo, os relatos de avistamentos diminuíram até que a espécie fosse oficialmente considerada extinta. Hoje, restam apenas registros históricos, fotografias e inúmeras perguntas sem resposta. O Brasil abriga uma das maiores diversidades de vida selvagem do planeta, mas uma gravação feita em uma floresta chamou atenção por um motivo inesperado. Em 2020, um homem instalou uma câmera em uma área de mata para registrar os animais que circulavam durante a noite. Ao analisar as imagens capturadas, percebeu a presença de uma ave que lembrava muito um dodô. A descoberta gerou surpresa imediata, já que acredita-se que essas aves tenham desaparecido há séculos. Originários da ilha Maurício, os dodôs evoluíram em um ambiente sem predadores naturais, passando grande parte da vida no solo. Caso a criatura registrada realmente fosse um dodô, isso colocaria em dúvida muitas das certezas atuais sobre extinção e sobrevivência de espécies consideradas desaparecidas. O megalodon continua sendo lembrado como um dos maiores predadores marinhos que já existiram. Em uma gravação impressionante, um enorme tubarão foi visto provocando ondas poderosas ao colidir contra uma grande estrutura de madeira na água. A cena transmitia a sensação de que algo gigantesco se movia sob a superfície, acompanhando a embarcação ou estrutura atingida. Estimativas sugerem que um megalodon poderia alcançar cerca de 18 metros de comprimento, superando facilmente os maiores tubarões modernos. Suas mandíbulas colossais se estendiam por vários metros e eram capazes de enfrentar algumas das maiores criaturas dos oceanos. Registros como esse continuam alimentando especulações sobre o que ainda pode estar escondido nas profundezas desconhecidas do mar. Uma simples armadilha para roedores tornou-se o centro de uma história extraordinária quando, segundo relatos, capturou algo muito diferente de um rato comum. Dentro da gaiola encontrava-se uma criatura que lembrava um compi, nome popular dado ao Compsognathus, um dos menores dinossauros já conhecidos. O pequeno ser se debatia constantemente, procurando uma forma de escapar da prisão inesperada. Conhecidos por seu comportamento oportunista, esses pequenos predadores costumavam procurar alimento onde houvesse recursos disponíveis. Imagens registradas em 1997 mostravam a criatura tentando escapar desesperadamente, criando uma situação que deixou inúmeras pessoas intrigadas. Para alguns, aquilo representava uma possível evidência ligada a ilhas misteriosas, onde supostamente ainda existiriam criaturas consideradas extintas há milhões de anos. Quem acredita que os dinossauros existem apenas em museus e filmes, talvez repense essa ideia após conhecer este caso. Um homem instalou uma antiga câmera de visão noturna em uma região isolada de uma floresta no Texas, esperando registrar a movimentação normal da vida selvagem. Quando finalmente analisou as gravações, percebeu algo que não esperava encontrar. Entre as sombras, uma criatura estranha caminhava silenciosamente pela mata.
Em um primeiro momento, sua aparência lembrava um Velociraptor. Porém, conforme as imagens eram observadas por outros ângulos, surgiu uma possibilidade ainda mais intrigante. O animal parecia possuir características semelhantes às de um jovem Tiranossauro Rex, muito menor do que um exemplar adulto. Essa observação gerou uma questão ainda mais perturbadora. Se aquilo realmente fosse um dinossauro juvenil, onde estariam os exemplares adultos? A gravação rapidamente despertou curiosidade e deixou inúmeras pessoas procurando explicações para o que havia sido registrado naquela floresta. Um passeio de safari em família se transformou em uma experiência impossível de esquecer quando duas criaturas gigantes surgiram inesperadamente na estrada à frente do veículo. Surpresos com a cena, os ocupantes rapidamente começaram a filmar. Segundo o responsável pela gravação, os animais lembravam perfeitamente tricerátops. Apesar do tamanho impressionante, ambos caminhavam com tranquilidade, sem demonstrar qualquer sinal de medo ou agressividade. O comportamento deles parecia peculiar. Em vez de vagarem sem direção, pareciam determinados a seguir um caminho específico. Enquanto atravessavam a estrada, davam a impressão de estar se dirigindo para algum destino conhecido apenas por eles. O encontro durou apenas alguns instantes, mas foi suficiente para deixar toda a família em estado de choque, imaginando para onde aquelas enormes criaturas estariam indo.